Olá, alunos da Escola Rosa Maria. Eu sou a professora Elisângela, professora do ensino médio. Vamos começar a primeira atividade do terceiro bimestre. Neste terceiro bimestre, nós vamos aprofundar o nosso estudo na tipologia textual argumentar. Essa é uma tipologia que ela só é ensinada dentro da escola no final do ensino fundamental 2 e no ensino médio. Por qual motivo? Eu necessito que o meu aluno tenha um conhecimento já bastante amplo em língua portuguesa, em matemática, em geografia, em história, em vários, que ele já tenha uma cultura definida e que ele já tenha condições psicológicas de se posicionar diante de um assunto polêmico. Essa tipologia ela vai modificar também ao longo do seu estudo. No Fundamental 2, será muito importante a sua opinião. Lembrando que a sua opinião ela pode ser diversificada. Porém, quando você vai dissertar já lá no final do seu ensino médio, dando entrada no nível superior, a sua dissertação, você vai ter que utilizar argumentos com base nos direitos humanos, num conhecimento mais pleno e amplo sociológico, psicológico, filosófico. Por qual motivo, então, você só pode fazer lá no ensino médio? Porque você já passou por essas demais matérias. Então, aqui, argumentar, utilizar argumentos para defender aquilo que eu penso, ele realmente vai precisar ter um conhecimento. Sem conhecimento sobre um determinado assunto, sobre uma idade apropriada mental, sobre um conhecimento adquirido através de estudo e um conhecimento amplo de vida, fica muito difícil você utilizar essa tipologia. Ela é uma tipologia que, para você entrar no mercado de trabalho hoje, ela é muito cobrada, né? Escreva aí para mim um artigo de opinião, por que você será mais útil na minha empresa do que o seu colega que está aí do seu lado, né? Então, você vai ter que utilizar argumentos, você vai ter que utilizar ali, você vai ter que persuadir a pessoa que vai te contratar que você é o melhor, com argumentos. Dentro da tipologia textual argumentar, nós temos o gênero que é muito visto dentro da escola, que é o artigo de opinião. Artigo de opinião é quando um aluno lá no ensino fundamental 2, ao final dele, ele já tem uma gama de conhecimento amplo, né? Em matemática, em língua portuguesa, em geografia, em história, e ele tem condições de emitir a opinião dele a respeito de um fato, né? A respeito, ele vai, digamos que ele defenda a tese: o Brasil necessita ter pena de morte. Ele vai fazer um artigo de opinião defendendo este ponto de vista dele. Então, vamos ver ao longo qual é a diferença quando eu escrevo um artigo de opinião e quando eu vou para um dissertativo argumentativo. Visto no ensino médio, e lá especialmente no final do ensino médio, onde se cobra no Enem um texto dissertativo, o que espera de um aluno quando ele vai dissertar, né? Espera do aluno que ele tenha uma gama de conhecimento, uma gama de cultura, e dentro desse conhecimento envolva os direitos humanos. Então, assim, eu não tenho como dissertar sobre a pena de morte no Brasil. Por quê? Porque a pena de morte no Brasil ela não existe. Eu tenho como emitir a minha opinião, eu tenho como fazer um artigo de opinião. Mas dissertar e colocar a minha opinião de que a minha tese, todo mundo que cometeu um crime hediondo deve morrer, eu estaria contra os direitos humanos. Então, quando eu vou dissertar, eu tenho que ter um conhecimento já amplo sobre esse determinado assunto. Se não tem pena de morte no Brasil, como é que eu vou fazer uma conclusão? Como é que eu vou fechar essa minha ideia? Então, se eu fizer algo desse tipo, estarei eu errando. Então, nesse momento de dissertar, eu tenho que procurar uma tese que se encaixa
tanto no meu perfil de fala, de comunicação, de cultura, de inteligência, como eu tenha já uma forma de propor uma solução mínima para resolver aquele determinado problema. Então, assim, eu consigo fazer um artigo de opinião, porque é a minha opinião, mas dissertar sobre um assunto polêmico requer um conhecimento, um raciocínio, procuras de fatos e, de preferência, justificar aquilo que você está falando em bases legais. Então, o que eu tenho que definir muito bem para utilizar a tipologia argumentar é que, indiferente se eu for utilizar no gênero textual artigo de opinião e no gênero dissertativo, eu tenho que ter muito claro o que é a minha opinião e o que é um fato. Eu posso utilizar fato dentro do meu artigo de opinião, mas eu tenho que ter muito cuidado com a minha opinião dentro de um texto dissertativo argumentativo. É claro que eu posso ter a minha opinião, mas essa minha opinião, ela tem que ser baseada em fatos. Então, por exemplo, assim, como é que eu sei o que é uma opinião e o que é um fato? Eu tenho aí como o que é um fato. Em 2010, a maioria das mulheres mortas no Brasil em violência eram negras, né? Isso é um fato. Ninguém vai mudar. Eu vou pesquisar, posso entrar onde for, eu vou pesquisar. Isso é uma verdade. Ela é imutável. Agora, o que é a minha opinião? A minha opinião a respeito desse fato, né? Dependendo do meu preconceito, dependendo de quem eu sou, dependendo da minha escolaridade, vai depender de vários fatores para que a minha opinião seja uma opinião que deva ser levada em consideração. Então, digamos aí, eu vou colocar opiniões esdrúxulas, mas algumas esdrúxulas, mas algumas com uma pitadinha de verdade. As mulheres negras são expostas à vida degradante em favela. É uma opinião, não é um fato. Eu teria que fazer uma pesquisa muito ampla para poder provar que isso é uma verdade. As mulheres negras são agressivas. Ué, isso é uma opinião. Por quê? Eu tenho algum estudo para provar que elas são agressivas? Quem foi que falou isso? Eu só falei isso? Quem sou eu? Será que eu sou uma médica? Será que eu sou uma cientista, uma antropóloga? Se eu sou somente eu, só pode ser uma opinião. As mulheres negras não estudam porque não querem. Ué, eu fiz isso? Essa minha afirmação é em base do quê? Com quem foi que está dizendo que isso é uma verdade? Então, se essa é só a minha opinião, claro, eu tenho que levar em consideração que é a minha opinião. Então, é muito fácil escrever um artigo de opinião sobre isso. Mas dissertar utilizando qualquer uma da minha opinião como verdadeira já requer um estudo mais aprofundado do meu eu. Se eu não posso provar nenhuma dessas minhas frases, como que eu vou utilizar ela para montar um texto dissertativo? Então, escrever um artigo de opinião é ainda uma atividade primária. Por quê? Porque eu não necessito ter muito conhecimento. Eu posso fazer uma fala sexista, uma fala machista, uma fala preconceituosa, mas eu não posso dissertar sobre a minha opinião. Dissertar requer um conhecimento amplo de todo que tem representação em direitos humanos. Então, eu não posso ter preconceito, eu não posso utilizar religião, eu não posso utilizar o que eu penso, eu tenho que utilizar fato. Então, este é o principal diferença entre um artigo de opinião e o dissertativo. Este é como vai ficar o esboço do seu trabalho. Ao final do seu trabalho, você tem que ter ideia que, se eu te der uma redação, você vai ter que ler a sua redação, olhar para ela e colocar, olha, ela é uma dissertação argumentativa. Porque ela tem esse elemento, esse elemento, esse elemento, esse elemento. Não. Ela é um artigo de opinião, porque ela tem esse elemento, esse elemento. Então, este mapa é para você ter uma ciência de todo o seu conhecimento
sobre o que precisa ter um texto para ser considerado um artigo de opinião e o que precisa um texto para ser considerado uma dissertação argumentativa. E eu quero saber de forma ampla. Por exemplo, qual é o elemento que tem um artigo de opinião? Ele tem introdução? Ele tem desenvolvimento? Ele tem conclusão? Que tipo de conclusão? A conclusão do artigo de opinião vai o quê? A mesma coisa do dissertativo. Que tipo de introdução eu tenho que fazer para meu texto ser considerado dissertativo argumentativo? Que tipo de desenvolvimento? Qual é o tipo de conclusão? É um estudo bastante amplo. Boa sorte a todos os alunos. Caso tenha ficado alguma dúvida, tenta assistir essas aulas do Brasil Escola. São aulas com um professor que fala de uma forma talvez diferente da minha e você consiga entender melhor. Boa sorte a todos. Caso não consiga, entre em contato comigo.